Olá pessoal, professor Lúcio, sejam bem-vindos. Então vamos dar sequência ao estudo da função quadrática. O que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar com a obtenção das raízes da função quadrática. E o que vai acontecer? Para obter as raízes da função quadrática, nós temos que lembrar da boa e velha formulazinha de Bhaskara. Né? Então, vamos escrever a fórmula de Bhaskara aqui para você. Então, nós temos uma equação do segundo grau, né? Equação do segundo grau, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0, onde o a é diferente de zero. Tudo bem? Então, ó, perceba que eu peguei aqui a função e igualei a zero. Então, lembrando lá da teoria de funções, quando eu quero descobrir a raiz de uma função, eu quero descobrir para qual ou quais elementos do domínio a imagem vale zero. Então, eu quero descobrir a raiz de uma função e igualo a função a zero. Foi o que eu fiz ali. Só que nesse caso, eu tenho uma função do segundo grau. Daí eu comentei com vocês ó, que para cada tipo de função, nós temos, né, um meio de resolução para descobrir essas raízes. No caso da função quadrática, nós temos a fórmula de Bhaskara. Então, ó, vamos lembrar da formulazinha de Bhaskara? Então, a primeira coisa que a gente precisa da fórmula de Bhaskara é o discriminante, o valor do delta. Lembra lá que na função de segundo grau, o delta diz se o gráfico, se a parábola da função, né, quadrática intersecta o eixo x ou não, e em quantos pontos ele intersecta, né? Então o delta, ele tem o valor que é b² menos 4 vezes o valor do coeficiente a vezes o valor do coeficiente c. Tudo bem? E daí a formulazinha de Bhaskara. A formulazinha de Bhaskara, ela vai ser isso aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Então é assim que a gente obtém as raízes de uma função do segundo grau, utilizando a formulazinha de Bhaskara. Então vamos fazer um exemplo aqui? Então, vamos pegar aqui o exemplinho, vou colocar assim, ó. Vamos pegar a função x² menos 8x mais 12 igual a 0. x² menos 8x mais 12 igual a 0. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes. Quem que é o coeficiente do termo do x²? 1, menos 8 e 12, né? Então, esses são os valores do a, b e c. Então, vamos escrever aqui, ó. O a é igual a 1, o b é igual a menos 8 e o c é igual a 12. Tá aí, os valores do a, b e c. Daí qual que é a primeira coisa? O que é mais higiênico a gente fazer? Ó? É legal você calcular o discriminante primeiro. Calcula o valor do delta primeiro. Porque calculando o valor do delta, você já tem uma ideia do que vai acontecer com o gráfico da função. Ó. Então, se isso aqui fosse uma função quadrática, ó, você já sabe que o a é 1. Sabendo que o a é 1, você sabe que essa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima. Agora, ó, calculando o delta, a gente vai calcular o delta, a gente vai saber se essa parábola vai intersectar o eixo x em 2 pontos, ou um ponto só, ou não vai intersectar. Vai depender do valor do delta. Então vamos calcular, ó, o discriminante aqui, ó. Então quem que é o delta?
Delta é o valor do B, que é menos 8, ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 12. Tudo bem? Então, quanto que vai dar o valor do delta? Delta é igual a menos 8 ao quadrado. 64, né? Menos 8 vezes menos 8. Menos 4 vezes 1. Menos 4. Menos 4 vezes 12. Menos 48. Então, ó, de 64 tira 48. Qual é o valor do delta? 16. Então, lá na função quadrática, isso aqui vai ter esse resultado aqui vai ser importante para a gente, ó. A gente vai conseguir tirar uma conclusão importante disso aqui, ó. Saber que o delta é 16. Se o delta é 16, ele é um valor positivo. O delta sendo positivo, significa que a função quadrática definida por essa sentença vai ter duas raízes reais distintas. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo do x em 2 pontos. Daí, vamos agora jogar na formulazinha de Bhaskara. Ó. Então, quem que vai ser o x? O x pela fórmula de Bhaskara vai ser menos b, então vai ficar menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 64, dividido por 2 vezes A, que é 1. Tá? Então, quem que vai ser o x? Menos com menos mais, então aqui vai ficar 8 mais ou menos. Né? Errou! Aqui não é 64, né? Aqui é a raiz do delta, que é 16. Tá bem? O cara tem todo esse trabalho para calcular o delta e substituir errado. Aí é brincadeira, né? Então, ó, qual é a raiz quadrada do 16? A raiz quadrada do 16 é 4. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente vai ter o tal do x' e o x duas linhas. Quanto que vai dar esses valores? 8 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4. Dividido por 2, 2. 8 mais 4, 12. Dividido por 2, 6. Então, aí estão as raízes dessa equação de segundo grau. 2 e 6. Então, ó, na hora que se a gente fosse construir o gráfico dessa função, a gente teria certeza absoluta, ó. Certeza absoluta. Fazendo um esboço bem tranquilo aqui, ó. Bem displicente. Ó. 2 é uma raiz, 6 é a outra raiz. Tudo bem? 2 e 6. E lembra, ó, o 12, o termo independente é onde ela vai cortar o eixo y. Ela cortaria aqui no 12. Então, ó, o gráfico dessa função, ela seria algo parecido com isso. Algo assim. Então, uma parábola, a concavidade é voltada para cima, intersecta o eixo x nas raízes da função, que é 2 e 6, e intersecta o eixo y, que é no termo independente. No caso aqui, é o número 12. Tudo bem? Detalhe importante, ó. Agora, já dá para comentar com vocês o seguinte. Uma característica da parábola é que ela é uma figura simétrica. Como assim simétrica? Existe um ponto aqui, e nesse ponto a gente vai passar um eixo, e esse eixo, ele vai dividir a parábola em duas partes simétricas. O que significa dividir em duas partes simétricas? Significa, ó, a distância desse ponto até esse eixo, a distância do eixo até esse outro ponto é a mesma. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Tudo bem, ó? Não parece pelo desenho aqui, mas é, tá? Acredite em mim. Então essa distância aqui é a mesma, tá? Daí, moçada, o que vai acontecer
nós vamos ter aqui um ponto especial, ó. Nós vamos ter aqui um ponto especial que vai ser ou onde a parábola atinge o seu menor valor, ou onde ela atinge o maior valor. Vai depender da concavidade, se a concavidade é para cima ou é para baixo. Daí o que nós temos aqui, ó? Por enquanto, ó, pense assim, ó, existe um valor que vai ficar bem no meio das raízes. Esse valor, como é que a gente obtém? Fazendo a soma das raízes dividindo por 2. Então, ó, 2 mais 6, 8, dividido por 2, aqui eu tenho 4. Então eu sei que essa parábola ali vai passar, o eixo de simetria dela vai passar pela média das raízes, pelo 4, tá? Só que alguém pode se perguntar o seguinte, tá, tudo bem, professor, essa equação de segundo grau deu delta positivo, dando delta positivo eu achei duas raízes, tendo as duas raízes eu posso somar e dividir por 2. Mas e naquele caso em que ela não tem raiz real, o delta é negativo? Daí como é que eu vou fazer a soma das raízes e dividir por 2 para descobrir esse valor médio? Tá aí uma pergunta boa. Então olha só, uma coisa que eu gostaria que você pensasse, ó, sempre que você tiver uma função, uma equação de segundo grau, uma funçãozinha de segundo grau, eu gostaria que você pensasse nos 3 coeficientes. Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O A é 1, o B é menos 8 e o C é 12. Tudo bem? Se eu pegar esse valor com o sinal trocado e dividir por esse, ó. Então se eu trocar o sinal desse cara, 8 dividido por 1, quanto que dá? 8. Então, ó, eu pego o valor do B, troco de sinal. Peguei o valor do B, troquei de sinal. 8. Dividi pelo valor do A. 8 dividido por 1, 8. Tudo bem? Esse resultado deu 8. Olha na resolução e diz para mim, quem que são as raízes? As raízes não são 2 e 6? Quanto que dá a soma das duas raízes? 2 mais 6 dá quanto? 8. Percebe? Essa soma das raízes é exatamente o valor desse cara com sinal trocado dividido por A. E o mais bacana é, quem é o produto das raízes? Quem é o produto das raízes? Ó. Tá vendo o C? Pega o valor do C e divide pelo valor do A. 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 1, 12. Quanto que dá as raízes? 2 e 6. 2 vezes 6, 12. Professor, não entendi. Então, olha só, vamos colocar aqui uma formulazinha. Formulazinha não, né? Lembrar de um método alternativo em relação à fórmula de Bhaskara. Para a gente vai ser importante para a obtenção daquele eixo de simetria. Então olha só. Sempre que a gente for resolver uma equação de segundo grau, a gente vai encontrar as raízes. E sempre a soma das duas raízes, ó, o x' somado com o x duas linhas, sempre vai ser menos o valor do B dividido pelo valor do A. Você pega o B, troca de sinal e divide pelo valor do A. Isso sempre vai dar a soma das raízes. E o produto sempre vai ser C dividido por A. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia de você pensar nisso aqui, ó? Então, por exemplo, ó, eu estou dizendo que você pode, se você quiser, você tem essa equação, ó, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Eu quero descobrir as raízes, mas eu não quero aplicar a fórmula de Bhaskara. Então você pode pensar da seguinte maneira. Você sabe que, com certeza absoluta,
Você está procurando dois números, que a soma desses dois números vai ser igual a quanto? A soma dos dois números vai ser menos o valor do B. Qual que é o valor do B? Menos 5. Dividido pelo valor do A, que é 1. Tudo bem? Então você está procurando dois números que a soma vai dar quanto? 5. E o produto das raízes, ó, são dois números que a soma... são dois números que o produto vai ser quem? O termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. 6. Daí aqui, moçada, aqui é tentativa e erro, ó. Achar dois números que ao mesmo tempo a soma dá 5 e o produto dá 6. Quem é que são? x1 igual a 2, x2 igual a 3. Tudo bem? x1 igual a 2, x2 igual a 3. Então, ó, perceba o seguinte, ó, só de saber as raízes, o que eu já sei? Que se isso aqui for uma função quadrática, ela vai intersectar o eixo x no 2 e no 3, tudo bem? E vai intersectar o eixo y no 6. Daí o que a gente precisa? A gente só precisa desse eixo de referência, esse eixo de simetria, para poder descobrir os outros elementos da parábola que vão auxiliar a gente na construção do gráfico. Tudo bem? Mas, a princípio, sabendo as raízes e o termo independente, já é um pontapé inicial bem satisfatório. Tá? Daí, ó. Então, ó, vamos tentar construir de maneira bem simples, ainda a gente não tem todas as ferramentas, mas ó, o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 4x. Tudo bem? Então vamos usar soma e produto. Então o que a gente sabe? Ó, quanto que vale o A? Qual é o valor do A? O A é igual a 1. Então aqui, ó, o A é igual a 1. Sabendo que o A é 1, positivo, eu já sei que a parábola tem concavidade voltada para cima. O B é 4. Sabendo que o B é positivo, eu sei que essa função, a parábola vai intersectar o eixo y na parte crescente da parábola. E aqui no caso, ó, o C é 0. Ela intersecta o eixo y no 0. Ou seja, essa função ela passa pela origem. Daí o que a gente vai fazer agora? Vai descobrir as raízes. Para descobrir as raízes, eu não vou usar Bhaskara não, eu vou usar soma e produto. Então eu tenho que achar, ó, dois números que a soma das raízes vai ser igual a quanto? Menos B sobre A. Menos 4 sobre 1, menos 4. E o produto? C sobre A. 0 dividido por 1, 0. Aqui facilitou um pouco a nossa vida, ó. Eu tenho um produto dando 0. Se um produto é 0, necessariamente um deles é 0. Então vamos colocar aqui, ó, que o x1 é 0. Ó. x1 é 0. Se o x1 é 0, quem vai ser o x2? 0 mais x2 vai dar x2. O x2 vai ser quanto? Menos 4. Então o que nós temos? As raízes dessa função quadrática, o coeficiente do termo de maior grau e o termo independente. Já dá para fazer um esboço gráfico satisfatório. Ainda não é o ideal, ainda falta coisinhas para a gente dizer da função, mas já podemos dizer algumas coisinhas bem legais. Então olha só, então aqui nós temos
Então vamos lá aqui, ó. Eixo dos x e aqui eixo dos y. Tudo bem? Então o que que nós temos? Ó, as raízes 0 e 4. Então uma raiz 0 e a outra raiz, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O que que eu comentei com vocês? Vai existir um negócio, por enquanto é uma entidade pra gente, vai existir um negócio chamado eixo de simetria. Esse eixo de simetria vai passar bem na média das raízes, ó. Menos 4 mais 0, menos 4, dividir por 2, ó, menos 2. Então vai existir um eixo que vai passar aqui no menos 2, que vai dividir a parábola em dois pedaços simétricos. E o que que eu tenho agora? Eu sei que a parábola intersecta o eixo x, o eixo y, no zero. Então, ó, a parábola com coeficiente do termo de grau 2 positivo vai passar aqui, ela vai ter concavidade para cima. Errou! Ó, aqui. Tudo bem? E de maneira simétrica, ó, ela vai continuar para cá. Olha que coisa mais linda do mundo. Tá aqui. Um esboço satisfatório da parábola. Intersectando o eixo x nas raízes, menos 4 e 0, ou A positivo, concavidade voltada para cima, e intersectando o eixo y no termo independente, que é 0. E aqui está o eixo de simetria, que vai passar bem pela média das raízes. E vai conter esse ponto especial, que é o ponto, nesse caso, mais baixo da parábola, por causa da sua concavidade. Mas esse cara aqui, cenas das próximas aulas. Tudo bem? Tranquilo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.